Olá, caríssimos espectadores, diletos internautas. A gente agora passa a fazer a narrativa da área policial em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios, e as 11 unidades jurisdicionadas a ele. As ocorrências das últimas 48 horas, conforme tinha mencionado na edição desta segunda-feira do Embalo Total, foram diversas, inúmeras. 32 boletins registrados nas últimas 48 horas, no último final de semana. Começo destacando o boletim de número 1415344, tipificação, ameaça. O fato foi registrado às 7 horas e 8 minutos do dia 13 de dezembro, próximo ao bar da Jeane, zona rural, município de Palmeira dos Índios. O primeiro recurso foi enviado às 7 horas e 17 minutos. A ocorrência foi executada pelo despachante às 7 horas e 30 minutos e concluída pelo auxiliar coordenador às 21 horas. Foi finalizada pelo coordenador às 7 horas e 30 minutos. Esse BO só menciona isso. Vamos ao próximo. BO 1415-357, violência contra a mulher. A guarnição de Ronda Patrulha 1 foi acionada via Copom para uma possível situação de violência doméstica contra a mulher. Ao chegar no local, a senhora de iniciais RFS, 41 anos, informou que seu companheiro estava embriagado desde ontem e, ao chegar em sua casa, fez ameaças de que a agrediria e, em um momento de discussão, segurou em seu braço. Mas ela conseguiu se soltar e evitou que fosse agredida. Informou que, nesse momento, disse ao seu companheiro que iria ligar para a polícia e, em seguida, ele saiu de casa, não sabendo informar aonde ele teria ido. A vítima não soube informar o nome da casa. A vítima não soube informar o nome completo do companheiro, e disse que ela era conhecido como Albanes, deve ser ele, né, companheiro. Diante dos fatos em que não havia presença do autor e não houve agressões, segundo o relato da vítima, a guarnição orientou que ela se dirigisse à central de polícia para solicitar uma medida protetiva e realizar outros procedimentos necessários, pois não foi possível prestar o apoio devido ao fato dela ter informado que não poderia faltar ao trabalho e já estava atrasada. Ela também informou que em outro momento iria se dirigir até o CISP de Palmeira dos Índios para registrar o BO. Esse fato foi sinalizado às 8 horas e 44 minutos do dia 13 de dezembro do ano 2025, último sábado, bairro São Francisco, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-358, violência contra a mulher. A guarnição RP2 foi acionada pelo Copom para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, no conjunto Brivaldo Medeiros, constatou-se que a vítima, uma mulher de 25 anos, apresentava sangramento na região da boca. A vítima relatou que teria sido agredida por seu ex-companheiro, um homem de 29 anos, que não aceitava o término do seu relacionamento. O autor encontrava-se na residência no momento da chegada da guarnição. Foi observado que tanto o autor quanto a vítima estavam sob efeito de bebida alcoólica. Diante dos fatos, a guarnição conduziu a vítima à UPA de Palmeira dos Índios para o atendimento médico e, posteriormente, ambas as partes foram conduzidas à delegacia de polícia, onde o acusado ficou detido por lesão corporal praticada contra a mulher. Esse fato foi registrado às 8 horas e 47 minutos do dia 13 de dezembro, próximo à quadra esportiva, zona rural, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-368, apoio a instituições públicas. A guarnição RP7 Igaci foi acionada via Copom para acompanhar peritos da Polícia Federal, abre parênteses, Jorge e Andréas, até o sítio Panelas, local onde houve uma denúncia anterior sobre furto de trilhos ferroviários. Chegando ao endereço, foi identificado pelos agentes os trilhos cortados e alguns vestígios, como bitucas de cigarros e itens pessoais que foram coletados pelos peritos. Gratidão. A guarnição RP7 ainda acompanhou os peritos em busca de um veículo apontado como receptor da carga, mas ele não foi encontrado, finalizando assim o apoio solicitado pela Polícia Federal. O fato foi registrado às 9 horas e 25 minutos do dia 13 de dezembro, próximo à linha férrea, zona rural, município de Igaci. BO 1415-385, violência contra a mulher. A guarnição RP1 foi acionada via Copom para atender uma possível ocorrência de violência contra a mulher. Ao chegar no endereço indicado, a solicitante informou que seu filho teria discutido com ela
e que a xingou e se evadiu do local. Ela informou também que ele teria se envolvido em um problema com os familiares da ex-companheira na noite anterior e que desde aquele dia apresentava comportamento agressivo. Foram realizadas rondas nas ruas próximas da residência, porém não foi encontrado algum indivíduo com as características informadas pela vítima. Diante dos fatos, a guarnição orientou que ela se dirigisse à Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. Esse fato ficou gravado às 10 horas e 24 minutos do dia 13 de dezembro do ano em curso, na Vila João 23, aqui em Palmeira dos Índios. BO 14-15-388, perturbação de sossego ou trabalho alheio. A guarnição RP7 Igaci foi acionada via Copom às 10 horas e 40 minutos para verificar uma denúncia de som alto na rua São Pedro, próximo à entrada do distrito Colônia. Chegando ao local, foi verificado que o senhor Cleiton Lima dos Santos estava ouvindo o som em volume baixo, em frente à sua residência. Foi orientado que mantivesse o som em uma altura que não incomodasse os vizinhos. Sendo assim, a RP7 seguiu o patrulhamento programado. Esse fato foi registrado às 10 horas e 30 minutos do dia 13 de dezembro do ano em curso, no Portal da Colônia, no centro, no município de Igaci. BO 14-15-413, entregar veículo a pessoa inabilitada. Durante o patrulhamento na cidade de Quebrangulo, a RP5 abordou uma motocicleta no centro da cidade e verificou-se que ela estava sendo guiada por um menor de idade. Diante do flagrante, a guarnição autuou a proprietária, que estava na garupa da moto, através de um TCO baseado no artigo 310 do CTB. Foi realizada uma multa de trânsito, a motocicleta não foi recolhida por falta de meios, sendo liberada a um condutor habilitado. O fato foi registrado às 11 horas e 56 minutos do último sábado no centro, no município de Quebrangulo. BO 14-15-430, violência contra a mulher. A guarnição de RP2 foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao endereço na rua Belarmino José da Silva, número 48, bairro Jardim Brasil, aqui em Palmeira dos Índios, a guarnição constatou que a vítima, a senhora EFS, relatou que seu ex-companheiro, o senhor DSL, teria comparecido à sua residência e levado alguns de seus pertences, bem como não estaria aceitando o término do relacionamento. No momento da chegada da guarnição, o suspeito não se encontrava no local. Diante dos fatos, a vítima foi conduzida à delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 13 horas do dia 13 de dezembro do ano em curso, no bairro Jardim Brasil, aqui em Palmeira dos Índios. BO 14-15-439, tipificação tráfico. A guarnição de Pelópolis Tático Urbano, pertencente ao 10º BPM, quando em serviço de policiamento ostensivo, foi acionada via Copom para atender a uma denúncia anônima, dando conta de que o indivíduo, portando uma arma de fogo, teria adentrado em uma van de cor cinza nas imediações da rodoviária, que, diante das informações repassadas e com o intuito de promover a proteção e preservação da incolumidade física dos demais integrantes do veículo, a guarnição realizou diligências nas proximidades, momento em que logrou êxito em localizar o referido veículo, no qual o suspeito encontrava-se em seu interior no momento da abordagem. Que foi procedida a abordagem veicular e a busca pessoal nos ocupantes, que durante as buscas foi localizada no interior do veículo, entre os bancos, um saco plástico contendo 12 papelotes de uma substância esbranquiçada, análoga à cocaína, com peso aproximado de 9 gramas. Que em ato contínuo os ocupantes da van foram indagados acerca da referida substância, momento em que um indivíduo maior de idade assumiu a propriedade do material. Também estava em sua posse um celular Samsung A1, cor vermelha, e a quantia de R$ 58,00 em espécie. Que este relator ter ocultado a substância no interior do veículo ao perceber a aproximação da guarnição policial. Que, diante dos fatos, o envolvido e o material apreendido foram levados até o CISP, onde foi apresentado à autoridade policial competente para a adoção das medidas legais cabíveis. Que foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, onde o autor ficou preso à disposição da Justiça. Esse fato foi registrado às 13 horas e 37 minutos do último sábado, em frente à Premol, loteamento Vegas, aqui em Palmeira dos Índios. BO 14-15-496, violência contra a mulher. A RP5 foi acionada via Copom para averiguar uma possível Maria da Penha
na Avenida 15 de Novembro, em Quebrangulo. No local, a guarnição constatou que a senhora LS da S foi agredida na região do seu rosto e que seu ex-marido evadiu-se da sua residência. Foram conduzidas a vítima para o CISP de Palmeira dos Índios para a realização do BO consoante a Maria da Penha. Esse fato foi registrado às 15 horas e 52 minutos do último sábado, próximo ao Renato Son, no centro, no município de Quebrangulo. BO 1415-555, colisão. A guarnição de RP1 foi acionada via Copom para averiguar uma colisão entre veículos nas proximidades da UNEAL, a L115. Ao chegar ao local, foi confirmada a colisão entre dois veículos. Segundo informações dos envolvidos, o condutor do veículo Polo estava saindo do conjunto Edival Gaia e, ao tentar acessar a rodovia L115, foi atingido pelo micro-ônibus que transitava na rodovia e estava no sentido Palmeira-Arapiraca. A colisão acabou causando danos materiais em ambos os veículos. Os condutores acabaram entrando em acordo com relação aos prejuízos, sendo orientados a registrarem um boletim de ocorrência na Polícia Civil, caso necessário, e logo em seguida foram liberados. O fato foi registrado às 17 horas e 25 minutos do último sábado, próximo à UNEAL, zona rural de Palmeira dos Índios. BO 1415-557, entregar veículo à pessoa inabilitada. A guarnição de RP6, Paulo Jacinto, realizava rondas quando visualizou um indivíduo conduzindo a motocicleta portando um volume na cintura. Procedida a abordagem, constatou se tratar apenas de um aparelho celular. No entanto, o indivíduo informou que não possuía CNH e relatou que seu amigo teria lhe entregue a motocicleta para que ele se deslocasse até o povoado Anel. Diante dos fatos, foi confeccionado um TCO com base no artigo 310 do CTB. Foram lavrados os autos de infração cabíveis. Posteriormente, a motocicleta foi entregue ao condutor devidamente habilitado. Esse fato foi registrado às 17 horas e 28 minutos do dia 13 de dezembro do ano 2025, no centro, no município de Paulo Jacinto. BO 1415-578, descumprimento de medida protetiva. No dia e horário, 13 de dezembro de 2025, às 17h30, a guarnição RP8 foi acionada via Copom para averiguar possível descumprimento de medida protetiva de urgência na BR-316, em Estrela de Alagoas, tendo como vítima Beatriz Calazans Muniz e seu ex-marido, suposto autor. No local, a vítima informou possuir medida protetiva de urgência vigente, deferida pelo Poder Judiciário, que impõe ao autor uma restrição de aproximação e ou contato. Contudo, não apresentou cópia da referida medida. Relatou ainda que, nesta data, visualizou o autor no lado oposto da rodovia, em frente às proximidades do local, sem que houvesse tentativa de contato, comunicação ou aproximação direta. A guarnição realizou diligências imediatas nas imediações, inclusive buscas ao longo da rodovia e vias adjacentes, não logrando êxito na localização do autor até o término da atuação no local. A vítima foi orientada quanto aos seus direitos, quanto à necessidade de registrar a ocorrência junto à delegacia de polícia, bem como a acionar imediatamente a polícia militar em caso de novo avistamento, contato ou aproximação do autor. Foi reforçada a importância de portar consigo cópia da medida protetiva. A ocorrência foi registrada para fins de conhecimento e adoção das providências cabíveis pela autoridade competente. O fato foi registrado às 17 horas e 59 minutos do dia 13 de dezembro do ano em curso, próximo ao posto Estrela, zona rural, no município de Estrela de Alagoas. BO 1415-647, vias de fato. As guarnições Rural 1 e Rural 2 foram acionadas via Copom para averiguar uma denúncia de vias de fato no endereço mencionado. Ao chegarem ao local, as guarnições encontraram as partes envolvidas, as quais relataram que entraram em vias de fato durante a comemoração de um aniversário. Segundo os envolvidos, a confusão teve início em razão de um desentendimento relacionado ao volume de um aparelho de som. Diante dos fatos narrados e da inexistência de lesões de natureza grave, as guarnições procederam à confecção do termo circunstanciado de ocorrência no local, orientaram as partes envolvidas e, em seguida, liberaram-nas no próprio local. O fato foi registrado às 19 horas e 21 minutos do dia 13 de dezembro do ano em curso, próximo ao Mercadinho Sonho Verde, no bairro Sonho Verde, aqui em Palmeira dos Índios.
BO 1415-650, outras ocorrências. A guarnição RP2 foi acionada pelo Copom para averiguar uma possível ocorrência. Ao chegar ao endereço localizado na aldeia Boqueirão, município de Palmeira dos Índios, a guarnição encontrou a senhora FSSM, que relatou que seu irmão, o senhor JMSR, encontrava-se um pouco alterado, porém não houve agressão. A guarnição questionou a solicitante sobre a necessidade de apoio do SAMU para a medicação do referido senhor. Contudo, ela recusou o atendimento, informando que ele já se encontrava devidamente medicado. O fato foi registrado às 19 horas e 24 minutos do último sábado no bairro Palmeira de Fora, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-682, ameaça. A guarnição RP2 foi acionada pelo Copom para averiguar uma possível ocorrência. Ao chegar ao endereço informado, localizado na rua Chucuruz, aqui em Palmeira dos Índios, a guarnição encontrou a senhora MRGR, que relatou que seu companheiro, o senhor RHCS, estava embriagado e teria puxado seus cabelos, bem como arrastado pela residência. No momento da chegada da guarnição, o suspeito não se encontrava no local. Foram realizadas rondas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado. Diante dos fatos, a vítima foi devidamente orientada a procurar a delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis. O fato foi registrado às 19 horas e 59 minutos do último sábado, próximo ao Bar da Nina, bairro Chucuruz, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-750, usuário de entorpecente, que por volta das 21 horas a guarnição do Pelópis estava realizando rondas e abordagens no centro da cidade quando visualizou um indivíduo próximo à Praça da Índia, que ao avistar a guarnição mudou bruscamente de sentido e tentou se esconder por trás do ponto de ônibus, demonstrando comportamento suspeito. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem ao indivíduo e, durante revista pessoal, foi encontrado dentro do bolso do conduzido 2 pedras de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente 1,9 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, o envolvido admitiu ser usuário de drogas. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO, conforme amparo na Lei 9.099 de 1995, em seu desfavor, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas, a 11.343 de 2006. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 21 horas e 25 minutos do dia 13 de dezembro, no centro, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-761, violência contra a mulher. A RP7 foi acionada pelo Copom para averiguar uma possível ocorrência de Maria da Penha no sítio Boa Vista. Chegando ao local, a vítima aguardava em sua residência e relatou que seu companheiro estava alterado e batendo na porta da residência, ameaçando entrar. E que, quando a vítima ligou para a central, ele a ameaçou por ter ligado para a polícia e, em seguida, se evadiu da residência, tomando destino ignorado em uma moto com o farol dianteiro quebrado. Após o relato da vítima, foi orientado a ela que, se o autor retornasse à residência, ela ligasse de imediato para a central. Como também foi orientado que ela fosse posteriormente ao CISP de Igaci para registrar o ocorrido. Desse modo, após a orientá-la, foram feitas rondas na região a fim de localizar o autor, contudo sem êxito. Assim, a guarnição seguiu as rondas de rotina. Esse fato foi registrado às 21 horas e 30 minutos do último dia 13 de dezembro do ano em curso, próximo à Casa Comunitária, Zona Rural, município de Igaci. BO 1415-806, violência contra a mulher. A guarnição foi acionada via Copom para uma situação de violência doméstica. Ao chegar no povoado indicado, a guarnição fez rondas e pediu informações a populares que não souberam identificar as pessoas que foram informadas na denúncia. Assim, não foi possível localizar a ocorrência. A guarnição passou a situação ao Copom e retornou ao patrulhamento local. O fato foi registrado às 22 horas e 10 minutos do último sábado na casa de Maria José, agente de saúde, na zona rural de Palmeira dos Índios. BO 1415-821, violência contra a mulher. A guarnição
Força Tarefa Tático foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de suposta violência doméstica. Ao chegar ao local, deparou-se com a suposta vítima e seu filho de 14 anos de idade. A mulher apresentava diversos sinais de embriaguez e relatou à guarnição que estava ingerindo bebida alcoólica com seu companheiro, momento em que se desentenderam e passaram a discutir. Diante da situação, seu filho acionou a polícia militar, pois ficou com medo durante a discussão entre sua mãe e seu padrasto. A suposta vítima não apresentava sinais visíveis de agressão física. No momento da chegada da guarnição ao local, o suposto autor já havia se evadido, tomando destino ignorado. Foram realizadas rondas nas imediações com o objetivo de localizar o suposto autor, porém sem êxito. Diante dos fatos, a guarnição orientou a vítima a procurar a Polícia Civil no próximo dia útil para registrar o boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência. Os envolvidos também foram orientados a acionar novamente a Polícia Militar por meio do 190, caso o suposto autor retornasse à residência. Posteriormente, a guarnição permaneceu realizando rondas nas proximidades do local. Esse fato foi registrado às 22h26 do último sábado, na Maçonaria, no município de Palmeira dos Índios. BO 1415-950, acidente de trânsito com vítima. A guarnição RP1 estava em patrulhamento quando foi abordada por populares que estavam socorrendo um homem que se acidentou em uma moto e estava com fraturas no corpo. Os populares já haviam acionado o Corpo de Bombeiros. A guarnição se manteve presente no local, orientando o trânsito até o fim do atendimento do Corpo de Bombeiros. O fato foi registrado às 0h23 do dia 14 de dezembro do ano em curso, no cruzamento com a Avenida Brasília, bairro Jardim Brasil, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1415-952, usuário de entorpecente, que por volta das 0h30 a guarnição de Pelópolis estava realizando rondas e abordagem nas imediações da Praça das Caçoarinas. Quando visualizou dois indivíduos que, ao avistarem a guarnição, tentaram se dispersar rapidamente, um deles colocou a mão na cintura, demonstrando comportamento suspeito. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem aos indivíduos e, durante revista pessoal, foi encontrado dentro do bolso de um dos envolvidos, posteriormente identificado como CE dos SM, uma bombinha de substância análoga à maconha, aproximadamente 3 gramas, e um papelote de substância análoga à cocaína, 1,4 gramas. Ao ser questionado sobre a origem do material, o conduzido admitiu ser usuário de drogas e disse ter comprado a substância de um desconhecido nas proximidades da Praça do Skate. Diante dos fatos, o suspeito e testemunha foram encaminhados ao CISP de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um TCO conforme amparo na Lei 9.099 de 95, em desfavor de CE dos SM, pelo cometimento da infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas. O autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Esse fato foi registrado às 0h26 de ontem, domingo, 14 de dezembro do ano em curso, próximo à Praça das Caçoarinas, no centro, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1416-029, perturbação de sossego ou trabalho alheio. A guarnição RP1 foi acionada via Copom para averiguar uma possível situação de perturbação de sossego ou trabalho alheio. Ao chegar no local, viu um grupo de pessoas, entre homens e mulheres, bebendo e estavam com a caixa de som já desligada e o solicitante não se apresentou. Eles informaram que já haviam desligado o som, foram orientados a manter o aparelho desligado, porém, nesse momento, começaram a questionar o motivo de não poder ligar o aparelho de som e se demonstraram um pouco mais exaltados, alegando que estavam no seu direito, por ser trabalhador, por estar comemorando o aniversário, por estar em casa, e que ligariam após a saída da guarnição. A guarnição, mais uma vez, orientou que poderiam responder por um TCO e ter o aparelho de som apreendido. Quando um deles vem em direção à guarnição, querendo se exaltar e voltando a fazer os mesmos questionamentos. Foi pedido a esse indivíduo que se afastasse para evitar problemas, uma vez que ele não era responsável pelo som. Em seguida, uma mulher que estava presente no local pegou o celular e, segundo ela, estava filmando e alegando que aquilo ali era um abuso de autoridade,
que estavam no direito deles e que aquilo era uma agressão e que iam denunciar. O fato foi registrado às 2 horas do domingo ontem, 14 de dezembro do ano em curso, no bairro Sonho Verde, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1416085, perturbação de sossego ao trabalho alheio. A guarnição RP2 foi acionada via Copom para averiguar uma denúncia de perturbação de sossego alheio. Ao chegar ao endereço indicado, na Avenida Muniz Falcão, em Palmeira dos Índios, nas proximidades do posto, foram realizadas rondas no local, porém nada de irregular foi constatado. Diante disso, a guarnição retornou ao patrulhamento normal em sua área de atuação. O fato foi registrado às 3 horas e 41 minutos do dia 14 de dezembro do ano 2025, no posto BR, bairro São Francisco, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1416088, lesão corporal. A guarnição RP3 foi acionada via Copom para verificar uma ocorrência de lesão corporal, onde a vítima se encontrava no posto de saúde. Ao chegar ao local, foi constatado o fato. A vítima relatou que estava bebendo com sua companheira e que, após um desentendimento, ela cortou com um caco de vidro. No entanto, a vítima não quis proceder, pois, segundo ela, foi um acidente. Foram realizadas buscas, mas a possível autora não foi localizada. A vítima foi medicada e liberada. A guarnição prosseguiu em seu serviço normal. O fato foi registrado às 3 horas e 49 minutos de ontem, domingo, no posto de saúde no centro, no município de Maribondo. BO 1416092, apoio a instituições públicas. A guarnição RP8 do 10º BPM, sediado aqui em Palmeira dos Índios, foi acionada para prestar apoio à Guarda Municipal de Minador do Negrão, a qual atendia uma denúncia de som automotivo no endereço Rua Belarmino Vieira Barros 86, no município de Minador do Negrão. Segundo informado pela Guarda Municipal, o proprietário do veículo já havia sido previamente notificado. Contudo, recusou-se a reduzir o volume do equipamento sonoro. Ao chegar ao local, esta guarnição constatou que o som automotivo encontrava-se em volume elevado, sendo audível fora do veículo, caracterizando perturbação de sossego público. Diante dos fatos, foi lavrado o procedimento administrativo cabível, sendo aplicada multa por som audível conforme legislação vigente. O proprietário foi devidamente orientado e cientificado quanto às medidas adotadas, nada mais a relatar. O fato foi registrado às 3 horas e 56 minutos do dia 14 de dezembro do ano em curso, no centro de Minador do Negrão. BO 1416104, violência contra a mulher. A guarnição RP2 foi acionada pelo Copom para averiguar uma possível ocorrência de violência doméstica na Rua Oliveira de Castro, nas proximidades da igreja da Dona Cassiano. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima, a senhora RCS, a qual relatou que seu ex-companheiro foi até sua residência, adentrou sem sua permissão e encontrava-se bastante alterado. No momento da chegada da guarnição, o autor já não se encontrava no local. Foram realizadas rondas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado. Diante dos fatos, a vítima foi conduzida até a delegacia de polícia para a adoção dos procedimentos cabíveis. O fato foi registrado às 4 horas e 49 minutos do dia 14 de dezembro do ano em curso, na igreja da Dona Cassiano, zona rural, município aqui de Palmeira dos Índios. BO 1416291, ameaça. A guarnição motorizada de Força Tarefa 2, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para verificar uma denúncia de suposta ameaça. Chegando ao local, populares informaram onde estaria o suposto autor. A guarnição localizou o indivíduo em frente ao suposto estabelecimento e o conduzido ao CISP de Palmeira dos Índios. As vítimas foram de meios próprios até o CISP. No CISP foi verificado que o suposto autor já tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Foi confeccionado um TCO em desfavor do autor pelo fato de perseguição contra a mulher e por ter ameaçado a outra vítima, sexo masculino, e também pelo cumprimento do mandado de prisão. O indivíduo ficou detido à disposição da Justiça. Esse fato foi registrado às 14 horas e 50 minutos deste domingo, próximo à padaria Jardim Brasil, no bairro Jardim Brasil, aqui em Palmeira dos Índios.
BO 14.16.349. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição de Força Tarefa 1 estava realizando rondas no centro da cidade de Igaci, mais precisamente na rua Guilhermina Sampaio, próximo à Praça Nossa Senhora da Saúde, no momento em que se deparou o indivíduo numa CG Fan 160 cor vermelha em sentido contrário ao que a viatura se deslocava. A guarnição flagrou o indivíduo em alta velocidade pulando por um quebra-mola naquela mesma rua, fazendo assim manobra perigosa em rua movimentada, tendo em vista a movimentação de pessoas na rua citada, próxima à Igreja Central e em frente a um supermercado local. De pronto, a guarnição seguiu em direção ao indivíduo para ato contínuo para acompanhá-lo, tendo alcançado próximo à Praça da Estação, na rua Serapião Sampaio. Ato contínuo, a guarnição emanou ordem de parada ao indivíduo e procedeu com a abordagem dele. Feita a busca pessoal, foi constatado que o indivíduo não possuía PPD, CNH ou permissão para dirigir. Conduta prevista no artigo 309 do CTB. Ele fora conduzido ao CISP de Igaci para lavratura do termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor. Além do procedimento, foi lavrado também um auto de infração de trânsito que diz respeito ao indivíduo não possuir CNH. A motocicleta em questão foi liberada para um condutor habilitado, tendo em vista não haver nenhuma pendência administrativa ou quaisquer outros impedimentos para sua circulação. O fato foi registrado às 16 horas e 53 minutos do dia 14 de dezembro do ano em curso, no centro, no município de Igaci. BO 14.16.416. Embriaguez ao volante. A guarnição tático 1, pertencente ao 10º BPM, encontrava-se em deslocamento no município de Igaci, com destino ao povoado Lagoa do Capim, trafegando pelo perímetro urbano, quando foi interceptada por um transeunte que informou que 2 indivíduos ocupando a motocicleta estariam visivelmente embriagados, realizando manobras perigosas e quase se envolvendo em um acidente, que de imediato a guarnição deslocou-se na direção indicada, logrando êxito em avistar a motocicleta na esquina da Rua da Paz, no centro de Igaci, sendo possível observar que o condutor da motocicleta Honda CG 125 Fan ES, sem placa, trafegava em zigue-zague pela via, apresentando dificuldade de equilíbrio sobre o veículo, colocando em risco a própria integridade física e a de terceiros. Que foi emitida a ordem de parada, sendo realizada a abordagem policial, momento em que se constatou que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como comprometimento da atenção, incoordenação motora, sonolência, além de forte odor etílico. Que durante a abordagem foi constatado que o garupa da motocicleta portava um papelote contendo substância análoga à maconha. Fato esse registrado em procedimento próprio, com a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Militar, nos termos do artigo 28 da Lei de Drogas. Que a motocicleta encontrava-se sem placa, nunca emplacada, bem como os ocupantes não utilizavam os itens de segurança obrigatórios, motivo pelo qual o veículo foi recolhido e apresentado no CISP de Igaci, sendo realizado os autos de infração de trânsito e que, diante da suspeita de condução de veículo automotor sob influência de álcool, o condutor foi conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi submetido ao teste do etilômetro, constatando-se a embriaguez alcoólica. Que, em razão do resultado obtido, o condutor foi conduzido à delegacia de polícia juntamente com o garupa para a adoção das medidas legais cabíveis, sendo o condutor apresentado à autoridade policial pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306 do CTB, permanecendo o garupa para os procedimentos relativos ao TCO lavrado pela guarnição. O fato foi registrado às 18 horas e 8 minutos de ontem, domingo, 14 de dezembro, no centro de Igaci. BO 14.16.526, lesão corporal culposa ao volante. A guarnição RP7 de Igaci
do 10º BPM foi acionada para atender um acidente de trânsito que aconteceu na rua Alcino Ferreira, no centro de Igaci. No local foram encontradas 2 motocicletas ao solo e 2 vítimas, sendo uma já socorrida por terceiros e a outra aguardando atendimento médico. Segundo informações de populares, o condutor de uma motocicleta Honda Pop 110, que transportava um passageiro na garupa, trafegava em alta velocidade quando colidiu com outra motocicleta conduzida pela vítima 1. O condutor da Pop 110 apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, sendo encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste do etilômetro, que apontou o resultado de 0,93 miligramas por litro de álcool. Por litro de ar alveolar, e ainda complementaram aqui, depois de álcool, por litro de ar alveolar. Diante do flagrante, o autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, sendo apresentado pelos crimes em tese de lesão corporal culposa grave ou gravíssima na direção de veículo automotor, dirigir sob a influência de álcool, conduzir veículo sem habilitação e omissão de socorro, conforme o artigo 303, parágrafo 2º e artigo 309, ambos do CTB, bem como o artigo 135, parágrafo único do Código Penal. Em contato com familiares, foi informado que ambas as vítimas encontravam-se internadas na unidade de emergência do Agreste, em Arapiraca, Alagoas, em estado grave. Diante dos fatos, foi lavrado o presente boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Esse fato foi registrado às 19h57 de ontem, domingo, no centro, no município de Igaci. E finalizo a 32ª ocorrência com o boletim 14.16.651. Veículo encontrado, recuperado, entregue. A guarnição de Rádio Patrulha 1, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para averiguar uma possível ocorrência de veículo com queixa de furto. Chegando ao local, na rua Antônio Matias, no centro de Palmeira dos Índios, nas dependências do posto Eco Drive, foi constatado que se encontrava a motocicleta marca modelo Honda CG 150 Titan Mix ES, ano 2010, cor vermelha, placa NMM 4335. E ainda tem aqui o número do chassi do Renavan, a qual possuía restrição de furto conforme verificação no sistema. Diante dos fatos, a guarnição procedeu com a remoção reboque do referido veículo até o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi realizada a comunicação à Polícia Civil para a adoção das providências legais cabíveis quanto à recuperação do veículo junto ao sistema e posterior restituição ao legítimo proprietário. O fato foi registrado às 22h18 de ontem, domingo, 14 de dezembro do ano 2025, no posto Ecodrive, no centro, no município de Palmeira dos Índios. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final. Eu acredito que em uma das maiores narrativas da área policial, nem quando mencionávamos 196 horas, quando é o período carnavalesco, mas esse foi o período das últimas 48 horas, tá certo? De sábado, 13 de dezembro até hoje, segunda-feira, 15 de dezembro, tudo aquilo que aconteceu em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, 32 ocorrências registradas nas últimas 48 horas, bem como as 11 unidades jurisdicionadas a ele, tá certo? Narrou a radialista, a advogada Aline Canuto.